haja mais de uma motivação, mas de fato um ciclo pode estar se encerrando. E há um rearranjo do sistema que não necessariamente envolve uma mudança na postura de perseguição à direita. Vejam, o questionamento está no sentido de uma possível relação imprópria entre o ministro e o Banco Master, né? Não há um questionamento, e nem haverá, na minha opinião, sobre a montanha de arbitrariedades promovidas contra a direita, com toda a perseguição que foi promovida contra a direita, com as bênçãos e com todo o apoio dessa mesma mídia. Então, diante da gravidade da perseguição política, esse outro caso até não é tão grave, né? Isso demonstra que o objetivo não é encerrar a perseguição, não é encerrar a criminalização da direita e restabelecer uma situação democrática no Brasil. O objetivo é um rearranjo de poder por qualquer que seja o objetivo. Leandro, como está aí nos Estados Unidos o caso do Felipe Martins? Eu não tenho informações maiores além daquilo que é público, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que estão mais a par dessas investigações sobre o que aconteceu naquele episódio, né, da sua falsa entrada aqui nos Estados Unidos, em que houve registros que foram colocados por autoridades americanas de uma entrada que não aconteceu. As próprias autoridades já reconheceram isso. Mas, infelizmente, mesmo que seja revelado todo esse escândalo, não me parece que há capacidade nesse curtíssimo prazo de reverter uma das maiores injustiças, né, uma das coisas mais revoltantes de todo esse processo, que é a condenação do Felipe, que claramente não tem culpa alguma, né? Mais de 20 anos de cadeia para um jovem conservador que nunca cometeu crime algum, que é mais um dos mártires aí, né? Um dos perseguidos políticos do regime. É realmente revoltante o que está acontecendo com ele. Merry Christmas! Que Deus abençoe o nosso amado e sofrível Brasil. Feliz Natal para você e também para todos que me assistem, mas eu queria aqui fazer uma lembrança, né? Fazer uma oração por todos os perseguidos políticos no Brasil nesses últimos anos, especialmente para aqueles que estão presos, estão exilados, para eles e para suas famílias que tanto sofrem. Aqui lembrando uma passagem bíblica. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A esquerda na América Latina vai cair começando por Maduro. Na verdade, já há uma mudança perceptível na política latino-americana nos últimos meses, né? Nós tivemos a consolidação do poder de Milei na Argentina, que talvez tenha sido a vitória mais importante da direita nos últimos vários anos. Nós tivemos uma mudança na Bolívia, depois de 25 anos de destruição socialista. E agora nós tivemos uma mudança no Chile, né, em que assume um candidato conservador, depois do Chile ter quase, né, caído no precipício de uma constituição comunista. Então já há um sinal muito claro de reversão do movimento de esquerda, e a eventual queda de Maduro seria um golpe muito duro no Foro de São Paulo, né? Cuba, Caracas é o eixo hoje do Foro de São Paulo. A influência de Cuba no continente, na destruição da América Latina, não é perceptível por muita gente. Se tem um grupo responsável pela destruição do continente, né, pela tragédia dos últimos vários anos, o continente tem um potencial gigantesco, é justamente esse grupo chamado Foro de São Paulo, fundado por Fidel Castro e por Lula. Então, sim, né, a queda de Maduro seria um passo muito importante de reversão nessa situação, e não podemos deixar de mencionar a mudança da estratégia americana. Depois de muitas décadas, os Estados Unidos passam a ver a América Latina como o foco da sua política externa. Isso ficou muito claro na apresentação do documento sobre a política de segurança nacional da administração Trump. Então, esse é um fator determinante para essa mudança. O cerco à Venezuela já está gerando os resultados que os Estados Unidos pretendem? Olha, me parece que ainda não, né? Porque o Maduro permanece no poder. Há um jogo aí de ameaça, né? Me parece claramente que o objetivo de Trump
não é promover uma invasão militar, que teria custos altíssimos, tanto políticos quanto humanos, mas sim fazer pressão até que o próprio ditador saia fora. Sabendo disso, o ditador permanece no poder, porque acredita que Trump não iria chegar ao ponto de uma invasão terrestre, por exemplo, de colocar, como os americanos dizem, boots on the ground. Então essa dinâmica ela permanece. O objetivo não foi alcançado, o objetivo é a queda do regime. Leandro, o que esperar para a direita no Brasil em 26? O que eu posso esperar é a continuidade de uma censura, de uma perseguição sistemática à direita, independente de um novo arranjo do poder que pode estar surgindo. Está sendo sinalizada aí essa mudança justamente pela postura da mídia, né, que começa a questionar o ministro Moraes, o próprio Supremo, mas eu não consigo enxergar ainda um espaço de mudança radical numa postura de criminalização da direita. É por isso que a gente deve se concentrar na formação da base, né, na ocupação aos poucos de espaços de baixo para cima, na apresentação e na manutenção, né, de uma postura de combate nessa guerra cultural. Do ponto de vista de política formal, eu não consigo enxergar uma mudança muito profunda, não. Comente sobre a pré-candidatura de Renan Santos. O que eu posso dizer, né? Tem dois aspectos aí. O primeiro aspecto é o seguinte: o MBL é o que há de mais podre na política nacional, né? Se você acha que o PT é ruim, grupos como o MBL são piores. É basicamente uma seita que opera pelo poder a qualquer custo, é um dos grupos responsáveis pela implementação desse regime de perseguição política. Não podemos esquecer que integrantes do MBL produziram dossiês que foram usados desde a CPI das fake news, e depois esses mesmos dossiês foram utilizados até mesmo no inquérito das fake news, né? Esses dossiês mapeando a direita e direcionando as pessoas a serem perseguidas pelo regime. Então é um grupo que se colocou com o objetivo de ajudar a destruir o que se chama de bolsonarismo, porque quer aí a liderança do movimento de direita, né? Mas eles não são de direita, não são de esquerda, eles são pelo poder. O que for mais interessante para eles em termos de posicionamento para alcançar o poder, eles o farão, né? Agora, por outro lado, eu vejo que é uma chance de sucesso, não necessariamente, né, de Renan Santos ser eleito presidente, mas de ter uma vida longa, porque é o tipo de grupo que se dá muito bem num sistema corrupto como o brasileiro. Muito obrigado pela atenção, na verdade, né, por todos esses anos, você que tem me acompanhado, tem me apoiado. Se você quiser me ajudar, faça inscrição aqui no canal, deixe sempre likes nos vídeos e principalmente envie esse material, assim a nossa mensagem chega mais longe, né? Envie para o seu grupo de amigos, da família, do trabalho, onde quer que seja. Então, muito obrigado pelo apoio e eu desejo a você um ótimo 2026. Que possamos encontrar inspiração, que Deus possa nos iluminar para seguir aí a trilha do bem, né? E restabelecer, seja no Brasil, seja no mundo, um sistema melhor, que permita que cada ser humano, né, possa expressar as suas ideias, possa desenvolver as suas habilidades e alcançar a prosperidade. Esses são os meus votos para 2026.